E reconhecendo que eu sei que isso vai acabar na origem do bem e do mal, que eu sei que é uma especulação para a qual a gente não tem condições de entrar. Porque na declaração de Deus, ele fala assim, ó, quando Adão e Eva comem do fruto, e ele vai ter que intervir, ele fala assim, eles se tornaram como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eu fico especulando se esse conhecimento do bem e do mal, eu creio que ele é anterior até Lúcifer, esse conhecimento de Deus, né? Não, Dessa possibilidade. Se o conhecimento do bem e do mal não existisse em Deus, Deus não seria Sim. Deus. Sem conhecimento do bem e do mal, o Cordeiro não teria sido imolado antes da fundação do mundo. Então ele existia anterior. E eu fico pensando também, se é uma coisa subjetiva, mas em algo objetivo, e o que aconteceu, por exemplo, com Lúcifer, que não tinha um indutor, né? Mas se ele realmente arrastou um terço dos anjos, né, como está dito, se aquela coisa dele, porque a gente pensa que é o seguinte, que ele seduziu um terço dos anjos e levou, arrastou após si. Mas será que não foi o contrário? Será que ele não foi seduzido por esses próprios anjos a fazer uma comparação entre ele e o Supremo, e que aquele Supremo seria um divisor de águas aonde ele não poderia ultrapassar, e ele se sente tentado exatamente por essa proibição natural, sem ser uma coisa explícita, ó, aqui no trono ninguém senta, sou eu que mando, mas ser uma coisa natural que todo mundo sabia, por ser ele o detentor de criar todas as coisas, e a criação fala assim, mas vem cá, a gente não consegue sustentar. E será que ele não foi seduzido também por esses seres que acabou acompanhando ele, de falar assim, não, mas acho que você consegue, cara, você dá conta. Eu acho que isso aí é papo de esquina. Não, pois é, mas eu falo assim... É um bando de anjo bêbado. Pois é, mas eu falo assim, é especulação... Naquele boteco desse É especulação como é... Está acontecendo no Congresso, no Senado. Pois é, mas eu falo assim, mas eu falo assim, essas coisas que foram que brotaram no coração dele, que vieram para nós... Só é mistério da iniquidade, é porque não era um encontro de confrades, entendeu? E a profundidade... Pois bem, eu comecei minha fala falando que seria mera especulação, né? De viagem mesmo. E eu falo assim, de Eva, quantas vezes ela passou, porque qual era a coisa que tinha em Eva? Não tinha uma necessidade nenhuma, mas se ela já sabia que era uma árvore para dar conhecimento do bem e do mal, se aquilo ali já não era uma necessidade, dela falar assim, poxa, o que é isso? O bem, talvez ela conhecesse, está estabelecido, mas o que é o mal? Isso aí, será que isso já não se estabeleceu como uma necessidade de conhecimento? O fato simples em relação às duas coisas é o seguinte. Número 1. Quem nessa queda chamada angelical foi junto é também algo que vem aí de uma nesguinha assim, né? E um terço dos anjos o seguiram. Né? Não se diz nada muito além disso. Eu também faço as minhas especulações. Segundo, não necessariamente essa coisa aconteceu de imediato. Eu creio que houve muitas quedas de anjos, como eu creio que continua a haver. E seria muito estranho que criaturas livres, de repente, tivessem cessado de poder escolher diferente. Então, mas é mera especulação. Quando você vê o que aconteceu ali em Gênesis 6, lá com os Benai Elohim seduzindo as filhas dos homens, é nitidamente um segundo movimento de ação angelical, alienígena, de invasão assim, na natureza do nosso ambiente humano, que depois Pedro e Judas descrevem com mais meticulosidade aquele episódio, dizendo que eles seguiram após outra carne, não se ativeram à sua dimensão, ao seu domicílio, ao seu ambiente, e quiseram se imiscuir daquele modo, enfim. Então, eu acho que esse mistério
da iniquidade é tão mistério mesmo, que transcende a nossa capacidade de imaginar o que significa um estado de harmonia total, de não molestamento total, de acolhimento absoluto, de luz absoluta, de amor absoluto, de a gente não tem essas categorias, absoluta, né? De tudo até mesmo para entender isso, né? No bem, e ainda assim, um ente cônscio disso tudo, desenvolver dentro de si essa rebelião. Não está dito na Escritura, não está nem conjecturado, e é apenas definido como o mistério da iniquidade, em operação. Eu apenas especulo que se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, é porque a conceitualidade de bem e de mal estabelecem-se como realidades impossíveis de não serem em qualquer que seja o ambiente que o amor crie como existência. Porque amor que não criasse liberdades alternativas, e nas alternativas todas as variáveis das alternativas, jamais seria amor. Uhum. O preço absoluto do amor é a abertura para todas as variáveis de todas as alternativas de existência. É por isso que, antes de criar, o Criador, a redenção, o Cordeiro de Deus se imola por todas as alternativas de existência. E aí, nesse processo todo, a queda não passa a ser um elemento de abismo, né? De queda, mas de... E nem de fixação única. Sim. Em qualquer termo. Que é aquela pergunta que o pessoal não cansa de fazer, né? Igual um menino de 4 anos. Mas se Deus sabia isso, por que Deus... Tudo passa a ser elementos de uma pedagogia da graça de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos mudando de assunto aqui, continuando no mesmo tema, só fazendo... Eu falei que eram duas coisas que a gente não podia deixar de tratar nesse assunto. Uma foi a primeira que eu falei, a segunda foi que, na minha opinião também, se existe conceitualmente a possibilidade de qualquer forma de existência existir, esta forma de existência de algum modo existirá. Não me peça para provar, porque eu não posso te provar isso. É apenas alguma coisa que existe dentro de mim como uma consciência instalada nas minhas entranhas acerca do que eu penso discernir sobre o mínimo que eu discerno acerca da natureza de Deus. Natureza essa que Paulo diz em Romanos 1, pode ser também lida, discernida, percebida, interpretada por meio das coisas que foram criadas. Então, por mais desfigurada que essa criação seja, né, se é que ela está desfigurada para além do nosso olhar desfigurado, e para além da nossa ação desfigurada, não é? Mas por mais que ela fosse completamente, o que a gente, de fato, encontra observando para ela é modus operandi divino. Modus operandi divino que não carrega a moral do nosso conhecimento do bem e do mal, porque eles se tornaram semelhantes a nós, conhecedores do bem e do mal, conhecedores da existência de que existe bem e mal, mas não necessariamente conhecedores do mal como mal e do bem como bem. Segundo Deus, né? Eles são conhecedores
Agora, da tensão, Sim. da angústia, do conflito, e vão adoecer. É do maniqueísmo moral de tentarem pretender saber o que é bem e o que é e mal. o que é mal. Porque é Deus quem diz que ele faz uma coisa, ele faz outra, mas você, como que você... É só o Senhor que diz o que é bem e o que é mal. Daí o homem se Aí vê nasce a competente moral. de criar a moral. Ou seja, Nasce eu a moral. sei que existe o bem, então o que não é bem é E imoral. é conforme o olhar dele. Exatamente. Então, por exemplo, ele vê um monte de bisões atravessando um rio da África. Aí vai lá, ele imagina uma família de bisão. Bisão papai, bisão mamãe, bisão filhinho, bisão mais velho, bisão novinho, bisão vovô, bisão vovó. Vai todo mundo, ele projeta a existência dele para os bisões que estão atravessando o rio. Crocodilo não tem vô, não tem vó, não tem pai, não tem mãe, é filho do diabo, é um ser reptiliano, desgraçado, não tem que comer, não tem bosta nenhuma o crocodilo. Né? Mas nós aqui cristãos ocidentais ficamos olhando, vestidinhos, os nossos documentários, torcendo pelo bisão para passar, para o crocodilo para não comer, para morrer de fome. Né? E aí quando vai lá dá uma molezinha e um crocodilo pai dá o giro da morte, dizendo aleluia. Ninguém ouve o crocodilo dizendo aleluia. Crocodilo não diz aleluia, crocodilo não bate palmas com o resto da criação quando come, crocodilo não diz obrigado, Senhor, por essa galinha, que é o que a gente faz na mesa domingo. Crocodilo não tem esse direito, só bisão. O que é isso? É um conhecimento do bem e do mal que a gente estendeu para a criação, para saber como o crocodilo é mau e o bisão é bom? Não. É apenas a projeção romântica do nosso conhecimento adoecido de bem e do mal, misturado com o nosso egoísmozinho, burguesinho, fraternalzinho, familiarzinho, projetando para a natureza um mundo que a natureza não conhece. Exato. Que naquele dia foi apenas um dia de bondade para o crocodilo, aquele foi um dia onde um bisão serviu a criação, aquele foi mais um dia onde a vida continuou, aonde tudo está igual, aonde ninguém morreu e ninguém morreria. E nada pararia esse processo como não parará. E se você quiser atribuir ainda a extensão da queda a um estado de um romantismo natural tão grande que crocodilos não comessem bisões, né, se fosse possível, crocodilo fazendo fotossíntese, todo mundo assim, anjos trazendo comida na boca, mas não era assim no tempo dos dinossauros, e Adão e Eva não existiam, então o pau estava cantando, milhões morriam e nada morria, porque não havia esse olhar que vai matando até a morte, mata a vida, mata a morte, torna homicida quem comeu, todo mais forte é tirano, todo mais fraco é coitado, todo mamífero é mais humano, todo réptil é mais satânico. O mundo inteiro está pintado com esse olharzinho da gente. Presumivelmente, fazendo diferenciação de bem e de mal aqui, ali e acolá. É o que faz o cara dizer assim, eca, quando vê uma vovozinha as antigas, patolar uma galinha assim pelo pescoço, prender entre as pernas e fapo. Sair com a cabeça dela aqui dobrada, o sangue pingando para depenar mais adiante ali na frente. E aí a garotinha da cidade, ai. Mas quando aquele negócio vem como Kentucky Fried Chicken, oh, aleluia, obrigado, Senhor. É esse o tamanho da nossa idiotice. Na projeção, na transferência de olhar, no atribuir de bem e mal a todas as coisas o dia inteiro e o tempo todo. A segunda coisa que eu acho, que eu pessoalmente gostaria de afirmar como uma convicção minha, só minha, não tem nada além da idiotice da minha limitação, fazendo uma viagem agarrada a algumas pequenas luzes aqui e ali. Nós estamos, por exemplo, na iminência de chegarmos, do ponto de vista científico, na comprovação
mais do que no ambiente apenas do elétron, de que existem mundos paralelos. Que do ponto de vista da Bíblia não é nenhuma novidade, né? E nenhum cristão deveria ficar assustado com a existência de mundo paralelo, porque é só o que a Bíblia diz, né? Que existem as coisas que você vê, as que você não vê, as visíveis, as invisíveis. As que você vê, a maioria delas você não enxerga. Né? Até há pouquíssimo tempo atrás, algumas décadas atrás, né, a gente não sabia nem da existência de micróbios. Uma soma de poucas décadas, 10 décadas atrás, micro-organismos eram entes quase desconhecidos, só alguns eram percebidos. Foi Einstein que calculou a dimensão do átomo, matematicamente falando. Ninguém nunca tinha visto esse negócio. Os oceanos do mundo eram abismos incompreensíveis para nós até 70 anos atrás. E só começaram a ser um pouquinho melhor enxergados agora, e a gente só enxergou um percentualzinho de nada dele. Então até as coisas visíveis a gente não viu ainda, com tudo que a gente tem. E imagina as invisíveis. Se as visíveis que estão aqui, expostas à sensorialidade de cada um de nós e aos nossos aparatos e tecnologias e viagens e entradas e saídas, a gente não viu nada. Imagina as invisíveis, as espirituais, as camadas e camadas, as dimensões, as existências. A gente vive de uma presunção de saber absurda. Eu prefiro viver da presunção de achar que é tudo muito mais do que cair na presunção de reduzir tudo a muito menos. Então, voltando aqui, até nesse ambientezinho quântico, já se sabe que se você observar um elétron, ele muda de lugar na hora. Já se sabe que se você tentar pontuá-lo, você não vai achá-lo. Já se sabe mais do que isso, que às vezes ele está em 2 lugares a um tempo só. As implicações disso na natureza íntima da matéria são revolucionárias. Eles juntaram isso aí com uma tal de teoria das cordas, que está cada vez também mais factibilizada, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental, que vai começando a mostrar que nós existimos ou em membranas de universos, ou em bolhas de universos, mas que toda essa dinâmica do mundo quântico, subatômico, carrega o poder de estabelecer, assim como um elétron pode mudar de um lado para o outro, ou pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo, pode gerar as réplicas desses mundos também. Mundos paralelos. Então, vamos supor que daqui a 15 anos seja incontestável que isso seja assim. Que seja tão real quanto o Sol, a Lua, que baseado nisso você faça experimentos empíricos inegáveis, que não dê mais para dizer só que é teoria, vamos supor que seja assim. Comprovar-se-á o quê? Comprovar-se-á o que eu estou dizendo aqui, que muito provavelmente todas as alternativas de existências possíveis num ambiente de liberdade de criação se factibilizem, se materializem, se realizem no universo como um todo, de modo que essa história aqui das nossas tentações é só das nossas. Mas assim como houve a tentação de Satanás, de outras camadas angelicais, de outras não sei o quê, podem estar surgindo e existindo e devem existir para cada natureza de criatura, para cada forma de existência, a sua própria tentação, de acordo com a consciência. De cada ambiente, de cada ambiente, cada pessoa. com os significados de cada coisa.